entra numa nova era, a era da industrialização. No mesmo ano acontece a Revolução de 30, onde o movimento armado chefiado pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, descontentes com o resultado das eleições presidenciais, aplicam um golpe de Estado, o golpe de 1930. O golpe derrubou o então presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930. Impediu a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, e colocou fim à República Velha. Getúlio Vargas, então, assume a chefia do governo provisório, em 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha e dá início às primeiras formas de legislação social e de estímulo ao desenvolvimento industrial. O Ministério da Educação foi criado no Brasil em 14 de novembro de 1930, com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública. Sua criação foi um dos primeiros atos do governo provisório de Getúlio Vargas, que havia tomado posse em 3 de novembro. O primeiro ministro da Educação foi Francisco Campos, veio de Minas Gerais. Anteriormente, a saúde da população era tratada no Ministério do Trabalho, antes da criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Depois de fundado, dava assistência às pessoas da época. Eram os desempregados, pobres, como também aqueles que trabalhavam informalmente, porque não eram parados pela Providência. A criação do IAP, Instituto de Aposentadoria e Pensões. No ano de 1933, Vargas transformou as Caixas de Aposentadorias e Pensões, CAPES, no IAPES. O CAPES surgiu no ano de 1923, um fundo gerido por empresas e financiado por assalariados. A Lei de Criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões de 1923 é considerada a primeira lei de previdência social, também conhecida como Lei Eloy Chaves, nome do autor do projeto. Ela concedia aos trabalhadores associados às caixas ajuda médica, aposentadoria, pensões para dependentes e auxílio funerário. Para substituir a CAPES, foi criado em 1933 o IAPES, onde as caixas dos trabalhadores se tornaram organizadas por categorias profissionais. Neste período, havia desvios de verbas para as assistências à saúde e para outros setores que prejudicavam o IAPES, e assim precarizando os serviços prestados. No ano de 1930 a 1960, não houve tantas contribuições para a saúde ser universal, pois ela não era tão valorizada pelo governo, e nem sequer tinha seu ministério próprio, pois com a Revolução de 30 passou a ser responsabilidade do Ministério do Trabalho, mas com o decorrer do tempo, consequentemente, passou a ter seu próprio ministério. Gustavo Capanema, no Ministério da Educação e Saúde. As reformas da saúde pública acompanharam as oscilações políticas do governo provisório, período marcado pela instabilidade política e por suas sucessivas mudanças no comando do Ministério da Educação e Saúde Pública, até a posse de Gustavo Capanema em 26 de julho de 1934. Inicialmente, a criação do Ministério não trouxe nenhuma alteração para a saúde pública, significando apenas a incorporação do já existente Departamento Nacional de Saúde Pública, o DNSP, criado em 1920. O marco mais definitivo no processo de construção institucional de saúde pública enquanto política estatal foi a gestão do Gustavo Capanema no Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1934 a 45, a mais longa permanência de um ministro nas pastas de Educação e Saúde. Foi a reforma do ministro que, proposta em 1935 e implementada por Capanema a partir de janeiro de 1937, definiu rumos para a política de saúde pública, reformulando e consolidando a estrutura administrativa e adequando aos princípios básicos que haviam definido a política social do Estado Novo. Foi a partir dessa reforma que o Ministério passou a se denominar Ministério da Educação e Saúde, o MES. No governo de Capanema foram criadas as Delegacias Federais de Saúde
e foram iniciadas as principais conferências de educação e saúde. Reuniu profissionais para debater políticas vigentes e planejamento de novas políticas a serem implementadas. E a partir desse momento, nota-se uma atenção para o cuidado e assistência a pessoas que moravam no interior do país, com a criação, em 1937, com um serviço de malária no Nordeste. Os dois, com o convênio de Rockefeller, uma fundamentação filantrópica americana que realizam pesquisas e parcerias com o governo. E com a parceria veio o desenvolvimento para a criação de vacina para a febre amarela e a erradicação do vetor da malária. Em seu governo, também desenvolvido assistência às mulheres com a criação da licença maternidade e a divisão à infância, propiciando cuidados e atenção a crianças e mães. Em 1940, o Departamento Nacional de Saúde tomou a linha de frente da formação dos técnicos em saúde pública e também melhorando cursos já existentes e criado novos cursos. E esses são alguns fatos que aconteceram na década de 30.